Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado a você que chega mais essa semana comigo. Obrigado a todo mundo que curte, que compartilha. Se você está ouvindo a gente no Spotify, vou pedir aí para deixar a votaçãozinha aí, as 5 estrelinhas que ajuda a gente a chegar nos lugares, a ser divulgado. Se você está ouvindo no Deezer ou no iOS ou qualquer plataforma, se puder favoritar a gente, vale muito. Obrigado, muito obrigado mesmo. Quero aqui divulgar o querido Clube de Contos da Editora Reformatória em parceria com Rabiscos, na qual tenho a honra de ser o mediador. Aí estamos mais de um ano na estrada. Quem quiser também participar do clube, todo começo de mês a gente envia o conto e na última segunda do mês a gente discute no clube online com a participação do autor ou da autora do conto também. Então quem quiser participar do Clube de Contos da Editora Reformatório, basta mandar ou me chamar aqui no Instagram, por e-mail, podcastrabisco@gmail.com, ou também contato@editorareformatório.com, e também solicitar a participação, que a gente tem um grupo, a gente sempre conversa e vale muito a pena. Deixo aqui também para vocês que querem conhecer o meu livro, Depois que as Luzes se Apagam, meu romance que saiu aí pela editora Nós. Aqui no link da descrição também tem um acesso para venda. Às vezes eu esqueço de falar nele aqui, mas cá estou lembrando e falando. É isso, não tive recebidos essa semana, porque eu não fui no correio, mas a semana que vem eu volto com os recebidos e aí a gente fala dos livros que as editoras mandam. E vamos dar sequência então para a nossa semana literária. Hoje nós vamos falar com uma escritora premiada, olha só, escritora recém-premiada, a Betânia Pires Amaro, que é minha parceira de profissão, além de escritora, também é advogada, que é pernambucana de nascimento e baiana de criação. E aí, como eu disse, vencedora do Prêmio Sesc de Literatura 2023 na categoria Contos, com o livro O Ninho. Seja bem-vinda, Betânia. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Tadeu. Boa noite a todos os ouvintes. Vai ser um prazer conversar com vocês de literatura, do livro do Prêmio Sesc. Obrigada por me receber. Que delícia. Betânia, você fala aqui que é uma escritora pernambucana de nascimento e baiana de criação, mas que vive em São Paulo, é isso mesmo? É verdade, estou um pouco nômade. Eu nasci em Pernambuco, que é um estado que eu amo, mas do qual eu saí muito cedo. Com 3 anos eu voltei à Bahia, que a minha família é toda baiana, e fui criada a vida inteira na Bahia, na vida adulta que eu já vim aqui para São Paulo. E aí pude retornar a Pernambuco já adulta, com amigos, e pude conhecer o estado que é maravilhoso. Mas as minhas raízes estão na Bahia, a minha família é do sul da Bahia e de Salvador. Então, as minhas referências culturais e muitas vezes literárias também são principalmente de lá. Muito legal. Falando um pouco, te conhecendo um pouco, assim, né, dentro da sua origem, né, nordestina e estando em São Paulo, numa cidade grande, que difere um pouco de estilo, né? São Paulo é muito sui generis, né? Tem uma característica muito própria e você também está no mundo jurídico também, assim como eu, que acaba tendo alguns enfrentamentos e encontros mais frios também, e ao mesmo tempo mais feridos, né, da sociedade. Eu acho que faz parte do momento de te conhecer enquanto escritora também. Você vem com esse livro de contos, O Ninho, que eu gostei muito quando eu vi sobre ele, né? Eu já te falei que é um livro que com certeza vai me abraçar muito, porque eu gosto de contos, né? Eu acho que é um gênero que o brasileiro às vezes lê menos do que deveria, porque tem contistas incríveis e essas formas de premiações, essas formas de divulgação, para mim eu acho que são muito salutares à boa literatura. E quando eu vi os temas, né, primeiro o título que eu acho bom, eu acho muito bom, eu gosto de título curto, e eu vi que fala de relações familiares que tiram um pouco o lugar santo da família, do lar, né, sobre óticas femininas também. Eu queria Isso. entender um pouco como que surgiu o livro, né, essa pergunta base para a gente entender um pouco a formação do livro, mas por que isso de tirar um pouco a santidade das quatro paredes do lar e transformar isso num livro mesmo?
Tadeu, na verdade, na medida em que eu ia escrevendo esses contos, eu comecei a escrever o livro durante o curso livre de preparação de escritores da Casa das Rosas de São Paulo, que eu cursei em 2021. E a partir dali, já quando eu fiz o processo seletivo da Casa das Rosas, eu apresentei o projeto de um livro de contos. E ele inicialmente tinha outra proposta, mas na medida em que eu ia escrevendo, eu fui percebendo o quanto essas temáticas familiares e relacionadas à maternidade, na medida em que eram temáticas que eu trabalhava sob o ponto de vista feminino, então, temáticas relacionadas à maternidade, mas não somente, também relação entre irmãs, também relação com avós, relação entre cônjuges. Então, todas essas temáticas estavam permeando a grande maioria desses contos. E a partir daí eu pensei, eu vou usar isso como fio condutor do meu livro. E ele já começou a tomar forma ali em 2021, mas foi realmente desenvolvido em 2022, durante a oficina de criação literária do professor Luiz Antônio de Assis Brasil. E foi nessa oficina, junto com os colegas e com a leitura crítica também da Anita Deac, que eu fui firmando realmente os contos em torno das relações familiares, porque eu acredito que, assim, hoje em dia, a gente acaba vendo em redes sociais uma expectativa de perfeição familiar, uma expectativa de perfeição na maternidade, e dentro das próprias relações, né, dentro da própria família. Então, eu queria acolher também relações familiares imperfeitas, a todas aquelas pessoas que têm dores, têm cicatrizes, elas carregam mágoas às vezes, elas carregam ressentimentos, mas ao mesmo tempo isso também é misturado com muito amor que elas receberam, com carinho. A família, ela é meio que um espaço onde a gente se cria, onde a gente se forma, todas as nossas bases são formadas com o amor que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, mas ao mesmo tempo também é um lugar em que a gente se machuca, em que a gente desenvolve às vezes comportamentos mais tóxicos, em que nós somos às vezes vítimas de violências, de abusos. Nem sempre a casa é um espaço de segurança afetiva para a mulher, ou mesmo de segurança física para a mulher. Então, eu queria lançar luz sobre esses temas e que eles possam, para que eles possam ser discutidos e não fiquem somente à sombra da maternidade perfeita, idealizada, ou de famílias perfeitas idealizadas, mas sim que fossem acolhidos todas essas famílias com as suas pequenas dores e com as suas grandes dores também. E o seu ninho, como é? Olha, na hora que eu fui escrever o livro, muitas das minhas experiências pessoais com a minha própria família e com a família de pessoas próximas a mim serviram de inspiração para alguns dos contos do livro. Eu cresci num ambiente muito nutritivo, especialmente do ponto de vista literário, mas nenhuma família é perfeita, nós não somos perfeitos com os nossos familiares. Então a gente acaba recebendo ali algumas pequenas cicatrizes, deixando cicatrizes também. E essas nuances menores são coisas que realmente me fascinam. Então, desde, por exemplo, um divórcio que às vezes deixa mágoas, deixa ausências, até passando por uma rivalidade que às vezes ocorre entre irmãos, até chegar a casos realmente mais extremos de racismo, de meninas que ouvem, por exemplo, de suas familiares que precisam alisar o cabelo, que elas precisam emagrecer, que elas precisam ser magras, que elas precisam casar, que elas precisam ser mães. Então, todos esses cenários, seja, enfim, a partir de experiências que eu vivi, de experiências que amigas minhas viveram, ou experiências que me comovem de alguma forma, porque enquanto mulher, essas experiências de abusos e violências nunca estão muito distantes de nós. E eu me sinto muito próxima dessas mulheres. Eu gostaria que o livro fosse realmente um convite à empatia e à sensibilização do leitor sobre essas temáticas e sobre mulheres imperfeitas vivendo vidas imperfeitas. Betânia, ouvindo você falar, me veio na cabeça o privilégio que é a gente poder voltar para casa, de alguma forma. E nessa configuração de lar, que a pessoa não tem essa projeção de volta, para onde ela volta?
Olha só, tem até um conto do Olavo Amaral. Enfim, eu sou um amante dos contos, gosto muito dos livros de contos. Somos E ele dois. tem um conto magnífico que fala sobre o voltar para casa. É como um estudioso que frequenta uma tribo que ele vai documentar. E nessa tribo não existe o termo ir, é sempre voltar para casa. Qualquer lugar que você vai estar voltando para casa. E essa é uma sensação assim incrível que esse conto passou e que ficou comigo, inclusive, na hora que eu fui escrever esse conto. Muitas vezes, realmente, o lar, e isso é algo que eu também trabalho no conto, ele vai lhe deixar ali, enfim, marcas, dores, e muitas vezes não vai ser seguro, afetivamente, inclusive, para você retornar. Mas sempre há algo de nutritivo que você pode tirar das experiências que você passou. Sempre há algo que você pode tentar não reproduzir. Então, eu acredito que toda experiência, por mais difícil que seja, elas nos trazem ensinamentos. E quanto mais essas experiências forem debatidas, forem compartilhadas e forem acolhidas, melhor vai ser para a saúde mental de todas as mulheres que vivem nessas situações. Então, eu acho que a casa da gente se amplia, se modifica, novas pessoas entram e passam a ser nossas famílias. Então, nossas relações são muito dinâmicas. E eu queria, com o livro, realmente lançar luz sobre todas essas dinâmicas possíveis, né? Ou pelo menos alguns recortes de dinâmicas possíveis para as mulheres em suas vidas familiares. É mais fácil a gente entender, na sua visão, dentro desse contexto todo, é, a casa que a gente consegue carregar dentro da gente, porque quando eu ouço você falar, e eu acho muito bonito esse jeito que você aborda o lar, o ninho, né? É, Um lar depende de muita gente, né? Um lar ele tem uma estrutura, que seja um pai, uma filha, uma mãe, uma filha, um pai, um filho, qualquer estrutura que seja, ela depende de outras pessoas, depende de fatores estranhos, né? E o seu livro, quando ele se apresenta dessa forma, ele faz com que as pessoas se identifiquem e possam se curar de certa forma, ou refletir algum. Se curar é uma palavra que eu não curto tanto, mas refletir de certa forma o que que é estar em casa, o que que é ser casa, e independente do outro, né? Eu preciso estar bem comigo e me entender casa, assim. Como que você vê essa relação nossa com a gente mesmo dentro de um lar individualista, mas necessário, talvez? assim. Tadeu, então, na verdade, o objetivo do livro, assim, se eu puder dizer que o livro tem um objetivo, é compartilhar os meus próprios olhares sobre experiências e conflitos que me comovem e estender a mão e convidar o leitor para que ativamente ele estude as próprias reações ao ler essas histórias. Eu quero colocá-lo em contato com coisas que vão ser familiares a ele, mas com um ângulo assim que gere um pouco de estranhamento, um pouco às vezes de desconforto, às vezes um pouco de indignação, ou talvez uma própria sensação de identidade mesmo, e de se ver representado, e de se ver visto. Assim, se ver visto é meio que uma repetição, mas assim, de se sentir visto, de se sentir visto. E embora nós sejamos seres sociáveis, né, que dificilmente vamos existir individualmente, a gente não tem controle sobre o que nos acontece. A gente só pode controlar realmente o nosso próprio processo de enfrentamento, de luta, de recuperação. Embora, dito isso, o livro não procura assim, oferecer respostas, mas sim realmente suscitar perguntas, suscitar o debate. Há personagens com diversos tipos de personalidade, todas elas assim cheias de falhas, porque mesmo as mulheres muitas vezes machucam outras mulheres. Então eu queria afastar assim uma ideia de que as mulheres que eventualmente passam por situações difíceis são perfeitas e vão reagir de forma perfeita. Muitas vezes o que essas mulheres querem é justamente ter espaço para serem imperfeitas mesmo e conseguirem, né, aos poucos, embora nós tenhamos todas as nossas próprias limitações, as personagens também têm as limitações delas, mas elas estão ali tentando, na melhor forma possível, superar dores, superar sofrimentos, viver da forma mais plena possível. Então eu quis criar meio que um mosaico
de olhares, como espécies de fotografias mesmo da vida de determinadas mulheres. E espero que com isso o leitor seja convidado a ver o mundo talvez de uma forma um pouquinho diferente do que ele via, quem sabe. Estou curiosa aí para saber as reações que as pessoas vão ter. Espero que me deem esse retorno. Ô, Betânia, quando você escreve um livro com toda esse pano de fundo, né, esse tempo de trabalho, essa dedicação humana, social, você é tocada em lugares que provavelmente lhe custaram caro na produção, né? Quando escreveu isso, quando sentou e falou, vou abordar uma problemática aqui, uma condição social. Quão caro lhe foi isso e aonde mais te pegou isso que você, sei lá, se é que pensou em algum momento, falou, nossa, parece que eu cheguei num limite aqui. Entendi a sua pergunta no sentido do custo emocional, né? Isso de que abordar determinadas temáticas que realmente mexem muito comigo. O livro eu escrevi justamente como uma forma de aprender a. E, na verdade, o que eu buscava são pares a quem eu possa oferecer algo de meu, um olhar, uma sensibilidade que eu tenho, esperando que as pessoas possam se sensibilizar também. Então, embora realmente às vezes eu explore experiências ou cenários que realmente sejam mais sensíveis e mais dolorosos, eu acho que na medida em que é um trabalho em que eu busco alcançar outras pessoas, outras mulheres, mas também outros homens que se sensibilizem com a temática, e eu vou me sentir mais abraçada por essas pessoas, eu vou sentir que a gente caminha junto, e eu espero que quem lê o livro se sinta abraçado também, embora seja um livro realmente que vai passar por sensações mais desconfortáveis por vezes, mas ao mesmo tempo é importante que a gente trabalhe também sobre o que nos causa desconforto, o que nos causa dor, o que nos machucou. Enfim, atualmente a gente vê só as pessoas expondo o lado melhor de suas vidas, elas estão sempre sorrindo, elas estão sempre assim, muito bem sucedidas, muito felizes, muito bem resolvidas com tudo. Então, eu queria ir no sentido contrário, assim, e realmente encarar de frente aspectos das nossas vidas enquanto mulheres que são difíceis e que precisam de espaço realmente para que eles sejam acolhidos mesmo. A gente não pode deixar na sombra ou empurrar ali para baixo do tapete e ficar sorrindo como se nada tivesse acontecido. Então a ideia é que justamente essas mulheres se sintam vistas e que nós possamos nos sensibilizar coletivamente sobre as temáticas e os conflitos pelos quais as personagens passam. Você acha que seu livro é uma espécie de rede social sem filtro? Olha, eu não diria que vou ficar curiosa pela sua impressão depois, mas eu diria que não seria uma rede social. É o que tem de mais humano, ao meu ponto de vista, né? O que tem de mais cotidiano, bem longe dos palcos, bem longe das imagens pré-concebidas, assim. É realmente o que nós somos quando ninguém está olhando, é o que nos dizem quando ninguém mais está ouvindo, e coisas que em pequenos pontos vão nos machucando. Seria algo mais nessa seara. Qual que foi o conto mais difícil do livro? Se você pode falar ele pra gente. Dá um spoilerzinho. Olha, Aguçar a curiosidade dos ouvintes. sim. O primeiro conto, sem dúvida, é o conto mais forte do livro, na minha opinião. Esse livro ele passou, né, ao longo dos 2 anos que eu levei para escrever, ele passou por alguns leitores beta, ele passou pela leitura crítica, então eu consegui ter algum retorno e eu acho que todos concordariam, assim, todos que leram, concordariam que o primeiro conto é um conto muito forte, ele aborda a dependência química, aborda uma mãe em estágio puerperal, com realmente problemas de dependência química. Foi uma questão que a própria Folha de São Paulo trouxe, acho que essa semana, sobre mulheres, às vezes grávidas, que lidam com o vício em drogas. Então, foi mais ou menos o que eu queria passar, assim, às vezes as mulheres têm filhos
e elas não conseguem se libertar de suas próprias limitações mesmo. Não é porque às vezes você se tornou mãe que automaticamente tudo na sua vida estará resolvido para aquela etapa da sua vida, e que você vai poder ser a sua melhor versão para aquele filho. Obviamente, no conto, isso é levado a um cenário um pouco mais forte, mas eu espero que a personagem ainda assim consiga conversar com os leitores, que ela possa representar, talvez, muitas mães que realmente têm dificuldades na adaptação pós-parto, e que muitas vezes lutam com vícios, com dependência, e tudo isso, logicamente, sem romantizar nenhum aspecto da maternidade, mas também saber, eu queria que o leitor chegasse às suas próprias conclusões, sabe? Na hora que ele vai ler o conto. Não queria falar muito do final, porque eu espero que talvez surpreenda as pessoas, eu espero que as pessoas sintam alguma coisa na hora que elas lerem esse conto e os demais contos do livro. Então, mas que ao mesmo tempo a reação do leitor seja a própria. Vai ter gente que vai se indignar, vai ter gente que vai se solidarizar um pouco, vai ter gente que vai pensar que é absurdo. Então, realmente, eu não fechei. Eu espero que o leitor participe realmente da interpretação desse conto, que o leitor se coloque como um leitor ativo mesmo na leitura do livro. É curioso você falar isso da maternidade, porque eu não tenho filho, né? Então eu não consigo falar de um lar com filhos, né? Eu moro sozinho e tal. Mas teve uma certa movimentação na internet, com o advento da internet, por mães mostrando a vida como ela é, assim. E eu acho que vai muito ao encontro do que você está falando. E, e algumas mães insistindo naquela santificação toda da maternidade. Eu tenho até uma querida amiga, não vou falar o nome dela para não expô-la, mas que ela não quer ser mãe, e agora no Dia das Mães ela estava falando o tanto que ela ficava chateada de ver é, algumas amigas dela falando sobre maternidade como algo que colocasse elas, mães, numa situação superior às outras mulheres que não eram mães, assim. Era uma discussão que tinha mais pessoas, mais mulheres até, é porque, né, nunca serei mãe, Sim. mas, mas eu achei curioso isso, e quando ela falou sobre isso, eu conversei com outras amigas que não querem ser mães, foi um ponto muito rápido de conexão, de convergência. Falou, não, é isso. A gente não quer se sentir também menos mulher por conta disso, a gente não quer sentir. E você me falando, me veio muito isso na cabeça, assim. Quão importante é falar e mostrar outras realidades também dentro de uma estrutura que não é igualitária, né? Não tem como ser, né? E você chega às famílias, chega aos seus leitores e chega às pessoas que leram o seu livro antes e chega a conclusões, você, como mulher, de um jeito muito importante, numa discussão muito importante nos dias de hoje, que as pessoas têm, por exemplo, menos filhos, que as pessoas podem Sim. hoje falar, eu não quero ter filho, ser menos julgado que algum tempo, apesar de ter muito julgamento ainda. Como que você vê essas conexões que você consegue fazer com a literatura, chegar nessas pessoas, levantar esses debates todos? Foi interessante você propor essa questão, porque às vezes, né, para quem lê a literatura brasileira contemporânea, às vezes a literatura latino-americana contemporânea, a literatura feita com mulheres, a gente vê que esse tema ele já começou a ser mais exposto, mais trabalhado, e ao mesmo tempo a gente fica meio que numa bolha literária. E quando a gente sai e vai ao mundo e conversa com, enfim, mulheres em todo tipo de cenário, a gente vê o quanto realmente ainda há uma pressão gigantesca sobre a mulher para que ela seja mãe. E às vezes, na maioria das vezes, inclusive por parte de outras mulheres. E essas mulheres que optam por não ter filhos, muitas vezes elas são vistas como egoístas, ou às vezes elas são encaradas com pena ou com descendência, como se elas estivessem se privando de uma experiência de vida mais nobre, melhor, né? E eu acho que
cada mulher tem direito à sua escolha individual, não há uma forma de viver que se adapte a todas as mulheres. Então, a escolha individual é extremamente importante, deve ser respeitada, não deve ser encarada como uma privação de qualquer coisa, porque cada mulher tem seus propósitos de vida, tem seus objetivos, e assim, muitas vezes, entre aquelas mulheres que querem ser mães, mesmo assim, há uma sacralização da maternidade, de modo que essas mulheres, elas precisam dizer assim que elas 100% amam ser mães, elas não podem compartilhar às vezes as dificuldades, as culpas, os constrangimentos que elas sentem, justamente por conta dessa idealização da figura da mãe, como se a mãe fosse, enfim, quase uma santa realmente, não um ser humano, uma mulher real. E eu acho que é importante a gente trabalhar o respeito à escolha individual, trabalhar os diversos aspectos da maternidade que a grande maioria das mulheres experimenta ao ser mãe, ao se tornar mãe, e que são pouco discutidas, inclusive assim, na literatura. Como você falou, já se começou um movimento nesse sentido, já está muito melhor do que era, mas eu acredito que ainda há bastante espaço para debater esses temas, porque basta você conversar, qualquer mulher que não tem filhos vai concordar que já ouviu pressões nesse sentido, que já ouviu conselhos disfarçados de carinhos, né? Como se realmente o que se buscasse é impor a maternidade a mulheres que não querem a maternidade. Então, eu acho que ainda há bastante espaço para debater esses temas. Quando a gente conversa com outras mulheres, como você falou, é imediato, todas vão lhe dizer que elas tiveram uma experiência semelhante. Verdade. Betânia, juntando a essas problemáticas que você está apresentando, quando você fala, né, de certa forma, o seu livro, ele tendo esses temas, tendo essa forma de abordagem, ele se torna um livro importante. E falo importante no sentido familiar, no sentido afetivo, no sentido de reflexão, né? Que às vezes tem um livro literário por si só, que é uma história literária, e Uhum. tem livros que te levam a outros lugares, né? Nesse sentido que eu quero dizer. E quando a gente fala, por exemplo, você falou de abusos, de agressões também, né? Saindo agora da seara da maternidade. Sim, Essas discussões vão te dar, de certa forma, um pouco de responsabilidade também aonde que isso vai chegar. E eu acho isso tão sacramental hoje, porque muitas mulheres conseguem hoje visualizar que estão em relacionamentos abusivos, num lar abusivo, vivendo violências, às vezes paternas, às vezes com a figura agressiva masculina, que a hora que ela ouve outra mulher falar, fala, nossa, eu tô vivendo isso, eu vivo aquilo, nossa, isso que aconteceu com ela é comigo, então quer dizer que eu também estou vivendo. sim. Você teve esse lugar quando você estava criando essas relações de abuso, essas relações agressivas também na sua cabeça, nas suas vivências? Você teve esse lugar resgatado dentro de você a ponto de levantar a cabeça e falar, tá, vamos falar sobre isso e é aí que eu quero chegar? Sim, na verdade, na hora que eu fui fazer a construção de personagens que passam por situações de abuso e violência, uma das minhas maiores preocupações foi mostrar o quanto, às vezes, o abuso e a violência são naturalizados, internalizados por essas mulheres, a ponto de elas não perceberem que elas são vítimas desse tipo de comportamento. Então, eu espero que o leitor, na hora que ele pegue um determinado conto ou outro, né, que trata sobre esses temas, muitas vezes o leitor vai notar que a personagem não percebe que ela está sendo objeto assim realmente de uma forma de abuso, de comportamentos tóxicos, porque às vezes na realidade é isso que acontece. As mulheres internalizam de tal forma, naturalizam de tal forma que elas não reparam naquilo, embora seja evidente para quem está de fora. Então eu acredito que na hora que o leitor lê o conto, ele vai pensando, nossa, mas está evidente isso aqui. E eu espero que ele possa reconhecer ou pelo menos se sensibilizar com tantas mulheres que estão na mesma situação e que simplesmente aquilo foi incorporado de tal forma na mente dessas mulheres que para elas saírem da situação de abuso e de violência é muito difícil. E da mesma forma para mulheres que vivem aquilo, eu espero que elas consigam, como você falou, nesse espelhamento, perceber, nossa, peraí, isso aqui não é normal. E através dessa conexão mesmo entre mulheres, que a gente possa ir se ajudando umas às outras a sair desse tipo de situação, né?
Quando você fala da gente voltar os olhos para uma realidade que tira um pouco essa família do lugar meio santificado e tudo mais, idílica, por que que você acha que a Sim. gente vê a família tanto assim? Seria a nossa herança cristã? Seria a nossa herança de estrutura patriarcal? Por que que você acha que a gente vê esse lugar assim? Olha, essa é uma pergunta difícil, mas eu acho que a família, qualquer discussão sobre a família é sempre muito difícil porque ela envolve uma gama de sentimentos, né? A família, o próprio título do livro buscou traduzir essa questão de que a família é o nosso primeiro espaço de que se espera proteção, de que se espera amor, e muitas vezes o amor vem, mas vem misturado também com dores, né? E com falhas. E a gente também, na hora em que participamos, né, das dinâmicas familiares, nós também damos amor e também causamos alguns tipos de sofrimento nos nossos familiares. Então, é difícil dizer porque a gente se organizou, né, dessa forma, né, em núcleos familiares. Mas da forma como enfim, da forma como a família se organiza, é muito difícil discutir comportamentos tóxicos dentro de casa. São comportamentos que ficam ocultos justamente por esses outros sentimentos, por essas justificativas. Às vezes as pessoas têm dificuldades até de aceitar que foram vítimas de comportamentos tóxicos, porque aquilo vai gerar uma dor imensa de abandono, de rejeição, e por isso, como mecanismo de defesa, já há uma espécie de bloqueio para que as pessoas enfrentem essas questões. Então, como a literatura, eu acho que é uma expressão artística que deve lançar o máximo de luz possível sobre espaços sombreados, e como a gente sabe que, como já diria Simone de Beauvoir, né, cada crise econômica, cada crise religiosa, as mulheres têm seus direitos questionados. Então, nós sempre temos que estar atentas para que realmente os nossos direitos sejam respeitados, para que nós sejamos respeitadas em nossa dignidade. E a família acaba ficando de fora dessas discussões. Discute-se muito violências e abusos sofridos em determinados contextos, mas não em outros. Então, embora a violência doméstica física, por exemplo, seja algo já, enfim, criminalizado e discutido, o que eu queria foi, por exemplo, abordar esse ângulo em que às vezes a mulher ela não percebe que ela está sendo vítima de uma violência, que aquilo que ela está sofrendo ali também é uma violência. Então, na verdade, haveria uma infinidade de formas de abordar esses temas. Eu escolhi alguns recortes, mas o objetivo foi mais ou menos esse, foi oferecer olhares sobre temas que eu acho que ainda se cabe discutir bastante e sobre os quais a gente ainda pode amadurecer e pode se ajudar mais. Um bom ninho é feito do quê? Olha só, para não cair no erro da idealização, né? Eu acho que um ninho que te ofereça, apesar das falhas, apesar das dores, te ofereça nutrição suficiente para crescer, para se desenvolver, para se formar enquanto um ser humano saudável, de forma geral, ainda que imperfeito, ainda que ali com alguns hematomas metafóricos, lógico. Eu acho que esse ninho já atende bem a nossa experiência de vida. Por que que o ninho está sempre no alto? Olha só, por que que o ninho está sendo aqui no alto? Essa é uma boa pergunta. E assim, será que tá sempre, será que não tem uns mais embaixo assim também? Não sei, mas quando eu escolhi o título, uma das imagens que me veio à mente, na verdade o título original do manuscrito ia ser As Crias. E aí o Marcelino Freire falou, não, As Crias não, vai pensando. E na hora da leitura crítica que eu fiz com a Anitta Deá, que a gente discutiu alguns títulos, e um dos motivos que me fez escolher o ninho foi justamente a ideia de ele estando no alto, e você, pronto ou não, você vai ser jogado no mundo lá embaixo. E você pode meio que se acabar lá embaixo, você pode conseguir voar ali mais ou menos e conseguir se desenvolver ou não, mas pronto ou não, lá vai você. E é da família que a gente parte, né, para o mundo. Muito bom. Betânia, eu quero falar do prêmio agora. Não tem como não falar, né? Um prêmio super prestigiado, né, no cenário literário. E você
venceu ele. Como que chegou esse prêmio para você? Como que te movimentou enquanto escritora esse prêmio tão querido aí no nacional? Tadeu, para mim, enfim, foi uma emoção incrível vencer o Prêmio Sesc, porque eu acompanho o prêmio desde a época da universidade, na verdade, quando eu procurava por livro de contos de autores nacionais, porque assim, nas livrarias a gente não via, pelo menos nas livrarias lá em Salvador, na época, a gente não via tantos autores nacionais contistas, né? Então eu pensei, onde eu vou achar? E aí eu me deparei com o livro do Rafael Galo, O Réveillon em Outros Dias, que é um livro fenomenal, um dos meus favoritos livros de contos até hoje. E a partir daí eu descobri o Prêmio Sesc. E desde então eu pensei, olha que maravilha. Aí eu peguei o livro da Luísa Geisler, que tinha sido no ano anterior, mas comecei a acompanhar o prêmio e venho acompanhando aí há muitos anos, porque gosto muito dos livros que são vencedores do prêmio, são livros que, enfim, passaram por um processo muito sério, né, de seleção. Então, normalmente são livros com os quais eu me identifico muito. Então, foi super especial assim passar de leitora desses livros para autora agora de um livro publicado pela Record, né, graças ao prêmio. E para todo novo autor, meio que é algo que na hora que você começa a escrever é um prêmio que você tem em mente, porque te permite, né, uma série de oportunidades de divulgação. Eu sou muito grata a todo o trabalho do SESC ao longo de muitos anos de trabalho sério, promovendo aí a literatura nacional contemporânea e especialmente no caso dos novos autores. Tem muita gente chegando agora no universo dos contos, assim, uma surpresa que eu tenho sentido, né? Algumas pessoas que não tinham hábito, até pessoas mais velhas que não tinham hábito de ler contos e estão lendo agora. Eu sou muito fã de contos, sempre fui. Eu sempre carrego livros de contos porque é aquela coisa prática de se ler e ao mesmo Uhum, tempo sim. profunda e consegue sintetizar muitas coisas. É, como que é a sua relação com o tema conto, com o gênero conto? Por que que você se interessou por isso? Quando você falou, não, quero escrever dessa forma, o que que te alimenta nesse sentido? Então, Tadeu, eu escrevo desde criancinha, assim, né? Escrevia várias historinhas, mas a escrita de contos começou mais realmente na universidade, é, enfim, durante, né, o meu curso, e porque eu já vinha buscando realmente, depois da leitura da Lígia, né, e da Clarice, dentre várias outras referências de grandes contistas, o próprio Guimarães, com Primeiras Histórias, que é um livro que eu amo, e o que sempre me encantou nos contos era justamente que você tinha assim pedaços da vida meio que otimizados naquele espaço e você já entrava em contato direto com o que realmente importava para aquela história. Então, o romance, você precisa de um fôlego maior, você vai ter uma entrada, esse romance ele vai se desenvolver até chegar meio que ali, né, no cerne do conflito. Enquanto o conto, você consegue fazer uma espécie de condensação em bem menos páginas, né? E causar um efeito muitas vezes mais chocante, assim, porque várias vezes não se espera. E a técnica do conto é algo que sempre me atraiu também, por envolver nuances, camadas. E claro que o romance também, mas o romance faz isso de uma forma mais espaçada. Então o conto ele é mais conciso. Você pode, exato, carregar um livro de contos, você tem um tempinho ali na fila de algum lugar. Enfim, acho que muitos leitores fazem isso. Eu tenho o livro em absolutamente 15 mil aparelhos, fora o livro físico. Então, assim, eu tô na fila, tem um livro no meu celular, então você lê um conto ali rapidinho, você tá, enfim, esperando o seu Uber, você consegue ler um outro conto e por aí vai. Então, eu acho que hoje em dia, que as pessoas também estão com um tempo cada vez mais curto, né? A leitura de contos acaba trazendo, às vezes, esses leitores, atraindo esses leitores, né? Que tem um pouco mais de correria aí no seu dia a dia, ou às vezes um tempo mais espaçado de leitura. Betânia, a gente pode falar que você está saindo do ninho agora e você está indo para onde?
Olha só, esse é o meu primeiro livro, né? Realmente, fiquei muito feliz com a premiação. Eu já vinha trabalhando um romance que agora está meio que pausado, porque eu vou me dedicar aí à divulgação e ao lançamento de um Ninho. Mas eu quero trabalhar, é um romance que vai se passar na Bahia, no interior da Bahia, da minha família, então eu pretendo continuar aí escrevendo sobre mulheres, né, sobre temáticas que me comovem enquanto mulher, e temáticas que eu acho que ainda há bastante espaço para debate, especificamente, e com base em personagens imperfeitas mesmo, personagens que vão também vão ser machucadas, mas vão machucar também, que vão viver a vida como realmente as mulheres reais vivem, longe aí das redes sociais. A gente vive entre erros e acertos, e é isso que eu gosto de representar nas minhas personagens. E onde que as pessoas te encontram, onde que as pessoas encontram o seu livro, como faz para te achar? O livro ele vai ser lançado provavelmente entre outubro e novembro, então em breve eu vou estar dando mais novidades no meu Instagram, em que eu tenho um Instagram especificamente para falar sobre literatura, sobre livros, sobre o Ninho, é o arroba Betânia Pires Amaro. Então, para quem quiser acompanhar a trajetória do prêmio, do lançamento, quiser saber mais sobre o livro, quiser debater todas essas questões femininas comigo, vai ser um prazer conversar e encontrar com vocês lá. Betânia, adorei o papo. Eu tenho certeza que as pessoas que ouviram aqui ficaram aguçadas com o livro. Você domina Ah, o tema, você tem muito carinho pelo seu livro. Eu acho que isso faz toda a diferença para o escritor. E você leva a sério a literatura, né? Isso é muito importante. Então, eu quero te desejar muito obrigada. sucesso, deixar as portas do Rabiscos abertas para você. Eu gosto muito de conversar com os meus, né? Com quem está do nosso lado na literatura produzindo. E desejo todo o sucesso do mundo. E obrigado pelo papo, obrigado por estar aqui no Rabiscos. Eu te agradeço, Tadeu. Eu acompanho o seu podcast já há anos e agradeço o espaço dado à literatura nacional contemporânea, à literatura feita por mulheres. Eu estou curiosa para saber o que vocês, o que os ouvintes, os leitores em geral, vão sentir ao ler essas histórias. Então, eu espero que vocês compartilhem comigo. É um projeto que realmente significa muito para mim e a melhor parte vai ser realmente poder compartilhar e trocar essas ideias com vocês. Estou curiosíssimo para ler. Eu já te falei isso em off, repito aqui, quero muito ler. Me interessou muito o tema, me interessou muito tudo que eu vi a respeito do livro. Obrigado, viu? Obrigada, Tadeu. Eu que te agradeço. Pessoal de casa, então, semana que vem a gente volta com Rabiscos. Dúvidas, sugestões, críticas, só mandar para o podcast rabiscos@gmail.com ou mandar no Instagram, podcast Rabiscos também. É isso, um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.